Na última cláusula, a gente vai trazer, eu sempre chamo a última cláusula de disposições gerais, onde eu trago as normas gerais contratuais ali para dentro e faço também menção às normas específicas, atípicas de cada tipo de contrato, de cada tipo de relação, tá? Então, eu vou falar bem rapidinho dos itens que eu costumo trazer dentro desta cláusula das disposições gerais. Então, o primeiro item é a multa indenizatória ou rescisória ou penal. Tem várias terminologias, mas que no fundo querem dizer a mesma coisa. O que quer dizer essa multa penal? Se uma das partes descumprir o contrato, ela está automaticamente obrigada a indenizar. Né, ela vai ser penalizada com o pagamento da multa em favor da parte inocente, em favor da parte que está cumprindo com as suas obrigações e que não está querendo rescindir, não está querendo pular fora. Porque como o contrato é uma decisão formal entre as partes, ele faz lei entre as partes a partir do momento que ele é assinado, ele precisa ter segurança jurídica. E qual é essa segurança jurídica? Que ele vai ser cumprido até o final. Se alguém no meio do caminho desistiu, não quer mais, para de cumprir as suas obrigações, não é justo que a outra parte não seja indenizada daquilo que ela estava esperando. Uma coisa foi combinada e não está sendo cumprida. Então, aquela parte que deseja cumprir precisa ser indenizada se por acaso o outro desistir de continuar com o contrato ou descumprir o contrato. Então, esta multa rescisória ou indenizatória tem que estar presente em todos os tipos de contrato, neste tipo de contrato também, tá? Meu segundo item é um item específico para esses tipos de contrato. Pode ser utilizado em outros contratos, mas principalmente para esse tipo de contrato eu costumo trazer, que é o item da confidencialidade. Como essas partes vão trocar muitas informações de cunho ideológico, de cunho educacional, você que está produzindo aquele conteúdo, você é uma autoridade, você tem conhecimento específico e excelência naquilo que você vai vender, naquilo que você vai apresentar. Então, essas informações, esse conteúdo de conhecimento vai ser passado para o coprodutor para que ele faça as estratégias de venda e verifique qual é o público-alvo, qual é a audiência. Então, são informações muito, eu chamo de privilegiadas, não ao pé da letra, mas são informações muito importantes, que são daquela pessoa. Aquele intelecto está sendo entregue para uma outra pessoa. Então, nada mais justo que aquela pessoa que vai receber aquelas informações e todo aquele conteúdo rico guarde segredo, por isso a confidencialidade, no tratamento dessa troca de conteúdo que vai ser entregue para o coprodutor pelo produtor. Às vezes o coprodutor também ajuda, também faz esse desenvolvimento intelectual, depende do ramo que ele atua, por mais que ele seja um coprodutor no marketing digital, ele pode escolher, ou o produtor pode acabar escolhendo alguém que tenha conhecimento, bastante conhecimento intelectual naquela área, naquele assunto, naquele tema. Então, a confidencialidade também pode servir de uma parte a outra. Normalmente, a pessoa que tem a obrigação de manter a confidencialidade é o coprodutor. Mas, em alguns momentos, em alguns contratos, eu já tive essa situação onde o produtor também tinha que guardar confidencialidade da contribuição sobre algum ponto de algum tema do coprodutor, tá? O terceiro são os direitos autorais. A confidencialidade está diretamente ligada a esses direitos autorais. Por quê? Normalmente, os direitos autorais pertencem ao produtor, porque repito, foi ele que desenvolveu, ele que tem o conhecimento técnico, ele que tem a figura de autoridade, ele que tem a excelência no assunto que vai ser vendido, que vai ser entregue, né? Então, ele tem os direitos autorais porque foi ele que inventou, foi ele que teve aquela ideia e encheu aquela ideia de conteúdo que vai ser transformado no produto digital. Mas existem muitos coprodutores que também, como falei no item anterior, acabam contribuindo de forma autoral para esse produto. Então, repito, na maioria das vezes os direitos autorais pertencem ao produtor,
Na minoria das vezes, pertencem ao produtor e também ao coprodutor, dependendo do quanto ele vai contribuir de forma intelectual para o conteúdo daquele produto digital, tá? Aqui eu tenho também o item da devolução do material. Se por acaso eles brigarem, as partes brigarem e acabarem rescindindo o contrato, independente do pagamento da multa ou não, eu costumo dizer que o material que foi entregue pelo produtor tenha que ser para ele devolvido, porque em até certo momento pode ser que você já esteja com o produto praticamente pronto ali para lançar e você se desentendeu com a outra parte nesse momento, então aquela pessoa que tem o direito autoral tem que receber tudo que foi feito até aquele momento. Eu costumo atrelar a entrega do conteúdo praticamente pronto, ali no meio do caminho, onde quer que ele esteja, naquele ponto que ele esteja, ele tem que ser devolvido ao produtor, porque ele é o detentor dos direitos autorais, certo? Então, eu costumo atrelar o pagamento da multa à devolução do produto. Neste caso, acontece que o coprodutor simplesmente decidiu que não quer mais. Eu decidi, eu coprodutor não quero mais. Então eu tenho que, além de pagar para o produtor a multa, devolver todo aquele conteúdo que eu já desenvolvi, certo? Quando é ao contrário, quando o produtor decide parar a relação contratual, para que ele tenha de volta isso, para que ele receba de volta, ele precisa pagar, cumprir a parte dele, por ele ter sido a pessoa que deu causa à rescisão, pagar a multa, e aí no momento que ele paga a multa, ele recebe esse produto. Essa é uma cláusula muito complicada, porque as pessoas me perguntam, poxa vida, mas se eu sou o detentor do direito autoral, eu pagando a multa ou não, ele precisa me devolver aquele conteúdo. Essa pergunta não é uma pergunta totalmente descabida. Ela é super válida. E qual é a explicação que eu costumo dar quando vem essa objeção ou esse questionamento? É um item que normalmente dá muito problema. Quando as partes leem o contrato, elas normalmente fazem essa pergunta para mim. Então, eu costumo atrelar para que a relação jurídica acabe naquele momento. Olha, eu, produtor, decidi não cumprir o contrato, fiz errado. Então, o produtor, ele tem direito a receber a multa indenizatória para remunerar aquele trabalho que ele fez. Por quê? Independente disso, o produtor vai receber esse conteúdo e tem o direito de optar por lançar com outro coprodutor ou lançar sozinho, aí vai ser uma definição única e exclusiva dele. Mas, se o coprodutor já desenvolveu um trabalho, nada mais justo que ele receba por aquilo. Se ele não combinou um FII mensal, ou mesmo que ele tenha combinado um FII mensal, diante daquela quebra de contrato, daquela rescisão, a parte, repito, inocente, tem que ser remunerada compensada através da multa penal, da multa indenizatória. Então, o que eu costumo fazer para que as partes entendam que, se você, produtor, decidiu que aquele coprodutor não vai mais ser o seu parceiro, ele vai te devolver, ele tem que te devolver aquilo que é direito autoral seu. Porém, eu acabo atrelando o pagamento da multa pelo produtor ao coprodutor ao momento da devolução do conteúdo do produto digital que já foi desenvolvido. Quando a pessoa que quebra o contrato, descumpre o contrato, é o coprodutor, além dele devolver esse material, dele entregar esse material que foi feito até aquele momento, ele precisa pagar a multa indenizatória também. Então, eu costumo atrelar a multa rescisória, indenizatória, penal, compensatória, com a devolução do que já foi elaborado. Se por acaso foi logo no começo e não foi elaborado nada, então você não tem o que entregar lá na primeira, segunda semana, brigaram, discutiram, não querem mais, aquela parte culpada vai pagar a multa para outra parte, e essa parte, que normalmente é o coprodutor, vai dizer, olha, não desenvolvi nada até agora, desenvolvi um certo pedaço, então não tem nada para que eu entregue a você e você vai me pagar a multa e eu não vou te entregar nada. E isso é plenamente aceito porque não tem como você entregar uma coisa que você mal elaborou, que você não começou, tá? O meu tem mais 2 itens
que é a exclusividade de comercialização pelo coprodutor. As partes podem definir se o coprodutor vai ser o único, além do produtor, que vai poder comercializar esse produto digital ou se eles vão cadastrar afiliados, tá? O que são os afiliados? São as pessoas que simplesmente vendem o curso, se utilizam aí dessas estratégias de marketing e podem fazer também a venda do curso. O que ocorre é, normalmente, as pessoas costumam, a maioria das pessoas que eu fiz os contratos, elas costumam acordar que os afiliados também vendam, porque eles acabam ganhando de uma certa forma e isso pode potencializar o número de vendas, crescer muito o número de vendas, porque tem muitas pessoas trabalhando, desde que trabalhem bem, né, desde que façam aí a sua lição de casa direitinho. Então, isso vai potencializar as vendas. Porém, existem coprodutores e produtores que não querem afiliados cadastrados na venda dos produtos. Eles preferem manter isso com eles. Isso não quer dizer que as vendas vão ser piores ou melhores, pode ser que às vezes sejam melhores. Depende, repito, da estratégia que as partes vão aplicar durante o lançamento, antes do lançamento, no momento de captar a audiência. Então, independente disso, as partes podem definir: vamos cadastrar afiliados para vender o nosso produto digital ou o seu produto digital, ou não vamos cadastrar. Então, este é o momento de você definir isso. Eu sugiro que não deixe, no futuro, se a gente mudar de ideia, a gente assina um extrato, porque isso é óbvio. Assina um aditamento ou um aditivo, porque, né, mudando essa cláusula, porque isso é muito óbvio, isso faz parte dos pressupostos contratuais. Se você quer alterar uma cláusula contratual, você vai precisar assinar, desde que estejam as partes de comum acordo, você vai precisar assinar um aditamento ou um aditivo. Então, eu nem preciso repetir isso. Então, o que eu costumo fazer? Para que as partes estejam bem cientes naquele momento de que, se elas vão concordar com o registro de afiliados para venderem o curso, ou se elas vão assumir ou só o produtor, com o coprodutor, ou só o coprodutor, cuidar dessas vendas e poder comercializar, poder registrar nas plataformas a comercialização do curso. E eu acho que é isso. E costumo também colocar um outro item, que é um item geral, das normas gerais dos contratos, que é o foro, onde vai ser discutido, se por acaso as partes brigarem, discutirem, não resolverem de forma extrajudicial e forem acabar numa ação judicial, onde aquela ação judicial vai ter que ser proposta. Então, normalmente, eu costumo colocar o local que as pessoas elejam entre elas para aquela ação correr, se ela vier a acontecer. Normalmente, eu coloco, quando as duas pessoas moram na mesma cidade, o foro, né, de ação, o local onde a ação tem que ser distribuída, é aquela onde as pessoas moram. Se um mora em uma cidade e outro mora em outra, normalmente eles têm que entrar num acordo para eleger qual é a cidade, qual é a comarca que vai ser competente, que vai poder receber essa ação, tá? Esse normalmente não é um item que causa muito debate ou muita pergunta, porque obviamente que quando um mora numa cidade e outro mora em outra, a pessoa acaba preferindo que, se uma ação judicial acontecer por uma questão de economia processual, ela quer que a ação corra na cidade dela, na comarca dela. O outro vai tentar que corra na comarca dele. Então, o que eu sugiro quando eles não entram num acordo? Que se faça na comarca de capital, que seja em São Paulo, que seja no Rio de Janeiro, que seja na capital, para ficar mais fácil no momento da contratação dos advogados, para evitar gastos. Então, se eles entram num acordo em uma das duas cidades, quando moram em cidades diferentes, ok. Se moram na mesma cidade, aquela cidade. E se moram em cidades diferentes e não entram num acordo, os dois fazem questão de que seja na sua cidade, eu sugiro para que seja na capital ou na maior cidade próxima à moradia dos dois. Tá bem? Esse é o meu primeiro vídeo que eu gravo aqui, não sei se foi muito
falei de uma forma muito técnica, espero que não, porque esse vídeo é direcionado não somente aos advogados que me acompanham, que me seguem, mas também a outras pessoas que têm muitas dúvidas em relação aos contratos, principalmente no caso de hoje, os produtores e os coprodutores, que normalmente não são advogados, podem ser, mas quando não são advogados, ficam sempre naquela dúvida do que fazer. Putz, como eu vou regrar essa minha relação com ele? O que eu posso fazer para que a gente fique tranquilo e que tenha segurança jurídica? Sempre sugiro que procurem um advogado, ou o mesmo advogado para ambas as partes, ou um advogado para cada parte, para que ambos, né, se forem 2, se forem 4, independente, para que as partes contratantes estejam seguras e a gente chama de calçadas juridicamente, para que essas partes estejam tranquilas e protegidas nos seus direitos e nas suas obrigações, mediante a elaboração, uma boa elaboração de um contrato que traga todas essas especificidades, essas especificações que eu falei, tá? Então, relembro, é o meu primeiro vídeo, espero que eu não tenha sido muito confusa nas minhas explicações. Amanhã eu vou trazer um novo tema, no mesmo horário, finalzinho da noite, onde todo mundo já tá mais tranquilo, que pode já acalmar um pouco e que pode absorver esse conhecimento que eu tô trazendo para vocês com tanto amor e com tanta dedicação. Eu amo o tema contratual, é o meu tema predileto dentro do direito, ao lado de alguns outros, mas o tema dos contratos para mim é muito gratificante porque ele é aplicado em todas as áreas do direito. Então, a gente acaba navegando aí por todos os ramos do direito, dentro da nossa capacidade, dentro do nosso estudo. Então, repito, espero que não tenha sido muito confusa, que as minhas palavras tenham sido bem simples e que você que esteja me ouvindo e que veja esse vídeo possa ter entendido tudo que eu tentei passar para você. E amanhã tem mais. Até amanhã.